A chuva caía em cortinas sobre as ruas de Rio de Janeiro, transformando o costa-asfalto em um espelho reluzente sob as luzes dos postes. O ar úmido trazia o cheiro de terra molhada, misturado ao perfume adocicado das flores que pendiam das varandas dos sobrados antigos. Era uma tarde típica carioca, onde o céu parecia desabar, mas a cidade continuava a pulsar com sua energia incansável. Lucas, um homem de 35 anos, caminhava apressado sob um guarda-chuva preto que mal o protegia do aguaceiro. Sua camisa social, já colada ao corpo, ele não estava acostumado a esse tipo de caos. Sua vida será feita de rotinas, planilhas e reuniões intermináveis em um escritório de contabilidade no centro da cidade. Mas hoje, algo o puxava para fora dessa monotonia, algo que ele ainda não sabia nomear. Lucas atravessou a calçada escorregadia e empurrou a porta de madeira de um pequeno estúdio de arte escondido numa ruela do bairro de Santa Teresa. O sino acima da porta tilintou suavemente, anunciando sua chegada. O interior do quente acolhedor, com o aroma sutil de tinta a óleo e madeira antiga. As paredes eram cobertas por telas coloridas, algumas inacabadas, outras exibindo traços ousados de pincel. A luz suave de uma grande janela no fundo da sala banhava o ambiente, refletindo nas tábuas do assoalho. Lucas fechou o guarda-chuva, deixando-o pingar em um canto, e respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, sentiu um alívio que não explicava. Ele estava ali por impulso. A vida com Sofia, sua esposa de 32 anos, eles se conheceram há 10 anos, numa noite quente no calçadão de Copacabana, quando Lucas, ainda cheio de sonhos, a fez rir com uma piada boba sobre o mar. O amor deles foi intenso, como uma música que não para de tocar. Casaram-se 2 anos depois, prometendo pintar juntos uma vida cheia de cores. Mas, com o tempo, as cores desbotaram. Sofia, prática e focada, mergulhou no trabalho como gerente de uma loja de roupas. Lucas, preso em números e prazos, viu seus dias se reduzirem a uma repetição exaustiva. As conversas, antes longas e cheias de risadas, já pagou a conta de luz? Comi fora hoje. O silêncio entre eles pesava mais que qualquer palavra. Naquela manhã, enquanto tomava café sozinho na cozinha, Lucas viu um anúncio no celular. Um curso de pintura para iniciantes em Santa Teresa. Ele não sabia desenhar, nunca segurara um pincel com intenção, mas algo naquela imagem, uma tela manchada de vermelho e azul, com a frase "Liberte sua alma", o fez clicar. Agora, ali estava ele, num estúdio de arte, sentindo-se deslocado, mas curiosamente vivo. Lucas pendurou o casaco molhado num gancho. Alguns alunos já estavam presentes, organizando seus materiais em silêncio. Uma mulher de meia idade ajeitava um cavalete com precisão cirúrgica, enquanto um jovem de cabelo bagunçado misturava tintas com entusiasmo. Lucas escolheu um lugar perto da janela, onde a luz parecia mais suave, e começou a abrir a bolsa que trouxera, cheia de pincéis novos que comprara sem saber ao certo como usar. Foi então que ela entrou na sala. Clara, a professora de pintura, aos 27 anos, ela tinha uma beleza que parecia desafiar o comum, uma mistura de suavidade e magnetismo que fazia o ar ao redor dela vibrar. Seu vestido curto de tecido leve dançava ao redor de suas coxas a cada passo, revelando pernas longas e bem torneadas, de um branco quase translúcido sob a luz da janela. A pele dela parecia brilhar, como se absorvesse cada raio de sol que tocava o estúdio. O cabelo castanho, solto em cachos naturais, caía sobre os ombros, e quando ela se movia, alguns fios, o decote sutil do vestido, deixava entrever a linha fina de sua clavícula, uma promessa de algo mais que não precisava ser dita. Clara carregava um pincel na mão direita, segurando com a confiança de quem domina uma arte, e seus olhos, de um castanho profundo, pareciam guardar segredos que ninguém ousaria perguntar. Lucas parou de mexer na bolsa, os dedos congelados no zíper. Ele a observou enquanto ela atravessava a sala, cumprimentando os alunos com um sorriso que era ao mesmo tempo inocente. Prontos para deixar a alma falar hoje? A voz dela era quente, com um leve sotaque carioca que tornava cada palavra uma melodia. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, ele sentiu um calor subir pelo pescoço. Você é o novo, né? Seja bem-vindo. Clara se aproximou.
o vestido balançando suavemente, e estendeu a mão. Lucas apertou-a, notando a suavidade de sua pele e o leve perfume de jasmim que emanava dela. Lucas, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. Clara, e ela respondeu, o sorriso se alargando, e por um instante, seus dedos demoraram. Ela voltou ao centro da sala, posicionando-se diante de um grande cavalete. Hoje vamos começar com algo simples, formas livres. Não pensem no que é certo ou errado. Deixem o pincel guiar vocês. Clara mergulhou um pincel em tinta azul e traçou uma linha curva na tela, o movimento tão fluido que parecia uma dança. Lucas a observava, hipnotizado. Cada gesto dela era deliberado, mas natural, como se ela estivesse Quando ela se inclinou para pegar um pote de tinta, o vestido subiu ligeiramente, revelando mais de suas coxas. E Lucas desviou o olhar, sentindo o rosto queimar. Ele pegou-se um pincel, tentando se concentrar, mas seus olhos voltavam a ela, atraídos como ímãs. Enquanto Clara explicava como misturar cores, Lucas tentava acompanhar, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava em Sofia, em casa, provavelmente revisando relatórios ou cozinhando algo prático para o jantar. A imagem dela, com o cabelo preso num coque frouxo e óculos de... Mas ali, naquele estúdio, com Clara movendo-se como uma musa viva, ele sentia algo que não sentia há anos, um pulsar no peito, uma faísca de desejo que o fazia querer mais. Ele mergulhou o pincel em tinta preta e traçou uma linha torta na tela, sem saber o que estava criando. O som do pincel contra a tela era estranhamente libertador, mas não tanto quanto a presença de Clara. Ela circulava pela sala, parando em cada cavalete para oferecer dicas. Quando chegou ao de Lucas, ele sentiu o ar mudar. Clara se inclinou ao seu lado. Você está segurando o pincel com muita força, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Antes que ele pudesse responder, ela colocou a mão sobre a dele, guiando o pincel com suavidade. Os dedos dela eram quentes, e o toque, embora profissional, parecia carregar uma eletricidade sutil. Assim, mais leve. Deixa ele dançar. Clara ergueu os olhos, e por um segundo seus olhares se cruzaram. Havia algo ali, uma faísca, um convite não dito. Lucas engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar. A luz da janela refletia nos olhos dela. Clara se afastou, voltando ao centro da sala, mas o toque dela permaneceu na pele de Lucas, como uma marca invisível. Ele tentou se concentrar na tela, mas suas mãos tremiam ligeiramente. O que estava acontecendo com ele? Ele era casado, tinha uma vida estável, uma esposa que, apesar de tudo, ainda o amava. Mas ali, naquele estúdio, sob o olhar de Clara, ele se sentia como um adolescente novamente, perdido em uma atração que não podia controlar. A aula continuou. Com Clara explicando, Lucas observava cada movimento dela, cada vez que ela jogava o cabelo para trás, revelando a curva delicada de seu pescoço, ou quando se abaixava para pegar algo, deixando o vestido subir apenas o suficiente para acelerar seu pulso. Ele sabia que estava errado, mas não conseguia parar. Era como se Clara fosse uma tela em branco, e ele, sem querer, estivesse começando a pintar algo perigoso. Enquanto isso, em casa, Sofia terminava de dobrar a roupa lavada. Ela olhou o relógio, 7 da noite, e Lucas ainda não havia voltado. Normalmente, ela pegou o celular e viu uma mensagem dele, enviada horas antes. Vou a um curso de pintura hoje, chego um pouco mais tarde. Sofia franziu a testa. Pintura? Lucas nunca mostrou interesse por arte. Ela respondeu com um simples ok, mas uma inquietação começou a crescer em seu peito. Não era desconfiança, ainda não, mas algo que ela não conseguia nomear. No estúdio, a aula chegou ao fim. Os alunos começaram a guardar seus materiais, conversando em voz baixa. Clara limpava os pincéis. Ela olhou para Lucas, que arrumava sua bolsa lentamente, como se não quisesse ir embora. Gostou da primeira aula, Lucas? Ela perguntou, aproximando-se. O tom era casual, mas havia um brilho em seus olhos que o fez hesitar. Foi diferente, ele respondeu, sorrindo sem jeito. Clara riu, uma risada leve que ecoou na sala quase vazia. Diferente é bom. Volte na próxima, tá? Você tem potencial.
Ela piscou, e Lucas sentiu o coração disparar. Ele pegou a bolsa e caminhou até a porta. A chuva ainda caindo lá fora. Clara estava de pé, segurando um pincel, a luz da janela contornando sua silhueta como uma aura. Ela sorriu, e Lucas, sem saber por quê, retribuiu. Ele abriu a porta e saiu, o som da chuva abafando o tilintar do sino. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, a imagem de Clara, o vestido, os olhos, o toque, não saía de sua cabeça. Ele apertou o passo, o guarda-chuva tremendo em sua mão. A chuva ainda sussurrava nas ruas de Santa Teresa, mas agora era apenas um murmúrio. Lucas caminhava lentamente, o guarda-chuva pendurado no ombro, pingando gotas que se misturavam ao chão molhado. A imagem de Clara, com seu vestido leve e o sorriso que parecia esconder mil segredos, queimava em sua mente. Ele tentava se convencer de que era apenas a novidade do curso, a excitação de algo fora da rotina, mas o calor que sentia no peito dizia outra coisa. Ao chegar em casa, a luz suave da sala o recebeu, junto com o cheiro de arroz recém-cozido. Sofia estava na cozinha, mexendo uma panela, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo. Chegou. Como foi o curso? Lucas hesitou, sentindo o peso da pergunta. Foi bom, respondeu, a voz neutra, enquanto pendurava o casaco. Ele se aproximou, beijou-a rapidamente na testa, mas seus pensamentos ainda estavam no estúdio, na forma como Clara segurara sua mão. Os dias seguintes passaram como uma correnteza lenta, mas Lucas sentia algo novo pulsando dentro de si. Ele voltava ao estúdio de arte 2 vezes por semana, cada vez mais ansioso. O espaço, com suas paredes cobertas de telas e o aroma persistente, não era só a pintura, embora ele começasse a gostar do som do pincel roçando a tela. Era Clara. Ela se movia pelo estúdio com uma graça que parecia desafiar a gravidade, como se cada passo fosse parte de uma coreografia secreta. Seu vestido, sempre leve e um pouco mais curto do que o necessário, dançava ao redor de suas pernas, revelando a pele clara que parecia absorver a luz. Quando ela falava, sua voz carioca, com aquele tom quente e envolvente, fazia as palavras sobre cores e traços soarem como poesia. Numa dessas tardes, o sol entrava oblíquo pela janela. Lucas estava concentrado, ou pelo menos tentando, quando Clara se aproximou do seu cavalete. Ele segurava um pincel com hesitação, traçando linhas incertas no esboço de uma praia. "Você está pensando demais", ela disse, parando ao seu lado. O perfume dela, um toque de jasmim, misturado com algo mais terroso, envolveu-o como uma brisa. Antes que ele pudesse responder, Clara se inclinou, o ombro roçando o dele, e pegou o pincel de sua mão. "Olha, é assim?" Ela mergulhou o pincel em tinta amarela e traçou uma curva suave na tela. O movimento tão natural. A manga do vestido subiu ligeiramente, revelando a pele macia de seu braço, e Lucas desviou o olhar, o coração batendo mais rápido. "Tenta agora", ela disse, devolvendo o pincel, os dedos roçando os dele por um instante a mais. Ele assentiu, sem confiança, mas sentindo cada nervo do corpo alerta. Enquanto Clara voltava ao centro da sala, outra figura chamou a atenção de Lucas. Ana, uma mulher de 30 anos, que se juntara ao curso na mesma semana, estava a poucos cavaletes de distância. Ela era diferente de Clara. Seu cabelo preto caía em ondas sobre os ombros, e ela usava uma blusa justa que marcava cada curva de seu corpo, combinada com uma saia tão curta que parecia desafiar as regras do estúdio. Ana não era sutil. Quando Clara se afastou, ela se aproximou de Lucas, inclinando-se sobre seu cavalete com um sorriso provocador. "Tá ficando bonito, hein, Lucas?", disse a voz doce, mas com um tom que sugeria mais do que interesse pela pintura. Ela se ajeitou, a blusa revelando um decote generoso, e roçou o braço dele ao apontar. "Quer uma dica?" Lucas sorriu, desconfortável, murmurando um "valeu" enquanto tentava manter os olhos na tela. Ana riu, um som alto que ecoou na sala, e voltou ao seu lugar, mas não sem antes lançar um olhar rápido para Clara, como se marcasse território. Clara parecia não notar, ou talvez não se importasse. Ela continuava a aula, explicando como usar sombras para dar profundidade, mas Lucas percebia os detalhes.
A forma como ela jogava o cabelo para trás, deixando o pescoço à mostra, ou como seus olhos encontravam os dele por frações de segundo. Cada aula era uma dança perigosa, e ele sabia que estava pisando em terreno instável. Em casa, Sofia começava a perceber pequenas mudanças. Lucas estava mais distraído, respondendo às perguntas dela com monossílabos. Uma noite, enquanto comiam uma lasanha que ela preparara, Sofia perguntou: "Você tá gostando mesmo desse curso, né? Conta mais." Lucas hesitou, o garfo parado no ar. "É legal, sabe? Me ajuda a relaxar." Ele sorriu, mas o olhar dela, firme e inquisitivo, o fez desviar os olhos. Sofia não insistiu, mas fora do estúdio, a vida de Lucas ganhava outra camada com Mateus, seu amigo de longa data. Eles se conheceram na faculdade, quando a vida parecia uma promessa sem fim. Mateus, agora dono de um bar em Botafogo, era o tipo de homem que falava o que pensava, sem rodeios. Num sábado à tarde, eles se encontraram para tomar uma cerveja num quiosque à beira da praia. O mar estava calmo, mas o ar entre eles tinha um peso novo. "Tá diferente, cara", Mateus disse, girando a garrafa na mão. "Esse curso de pintura tá te fazendo bem ou te metendo em encrenca?" "Que encrenca, véi? Só tô aprendendo a pintar." Mateus ergueu uma sobrancelha, o olhar fixo. "Sei, mas conheço esse brilho nos teus olhos. Cuidado, Lucas. Sofia não merece ser feita de boba." As palavras acertaram como um soco. Lucas tomou um gole longo da cerveja, sentindo o gosto amargo descer pela garganta. Ele queria negar, dizer que Mateus estava vendo coisas, mas a imagem de Clara, com seu vestido dançando na luz, não saía de sua cabeça. De volta ao estúdio, a tensão crescia. Ana parecia cada vez numa aula. Ela derrubou um pote de tinta azul no chão, bem perto do cavalete dele. "Ai, que desastre!" exclamou, exagerando o tom enquanto se abaixava para pegar o pote. A saia subiu, revelando mais do que Lucas queria ver, e ela olhou para ele com um sorriso malicioso. "Me ajuda aqui, vai?" Ele pegou o pote rapidamente, evitando o contato visual, mas Ana aproveitou para roçar a mão no braço dele. "Você é tão sério, Lucas. Relaxa um pouco." A voz dela era um convite, mas Lucas apenas... Do outro lado da sala, Clara observava, o pincel parado no ar. Seus olhos encontraram os de Ana por um instante, e havia uma faísca ali, não de raiva, mas de desafio. Clara, por sua vez, não precisava de gestos tão óbvios. Sua presença era suficiente. Numa tarde de calor, quando o ventilador do estúdio mal dava conta, ela usava um vestido verde-água que parecia flutuar ao redor de seu corpo. Enquanto explicava como capturar a textura do mar, ela se aproximou de Lucas, parando. "Você está segurando o pincel como se fosse uma arma." Ela brincou, a voz baixa, quase íntima. Ela colocou a mão sobre a dele, ajustando a posição com uma lentidão que parecia calculada. A pele dela era quente, e o toque, embora breve, deixou uma marca que Lucas sentiu por minutos. "Solta o ombro, pinta como se estivesse respirando." Ela se afastou, mas o olhar que lançou para ele, rápido e profundo, dizia mais do que qualquer palavra. Fora do estúdio, uma noite, enquanto Lucas tomava banho, ela pegou o casaco dele, ainda cheirando a tinta e um leve traço de perfume que não era seu. No bolso, encontrou um recibo de um café em Santa Teresa, datado de uma noite em que ele disse estar no curso. Sofia guardou o papel, o coração apertado. Ela não queria acreditar que algo estava errado, mas a semente da dúvida já estava plantada. No estúdio, Lucas sentia-se cada vez mais preso à órbita de Clara. Ele começou a ficar depois das aulas, fingindo arrumar. Clara sempre ficava, limpando pincéis ou organizando tintas, e os dois trocavam frases curtas, quase banais, mas carregadas de algo maior. "Você já pensou em pintar algo mais ousado?" Ela perguntou numa dessas vezes, enxugando as mãos numa toalha. O vestido dela, manchado de tinta, colava-se ao corpo, destacando a curva delicada de sua cintura. Lucas sorriu nervoso. "Ousado como?" Clara riu, jogando com o cabelo para trás. "Algo que mostre quem você é de verdade." Você volta na próxima aula, né?" A pergunta era simples, mas o tom baixo e provocador fez o estômago de Lucas dar um nó. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Lucas recebeu uma mensagem de Clara.
Gostei do seu traço hoje. Tô esperando algo mais ousado na próxima. Ele leu as palavras várias vezes, o coração acelerado. Sentado no sofá, com Sofia dormindo no quarto, ele digitou uma resposta, hesitou e apagou. Mas o desejo já estava lá, crescendo como uma onda. Ele guardou o celular, o olhar perdido na escuridão da sala, o som da chuva lá fora ecoando em sua mente. A escuridão da sala parecia engolir Lucas enquanto ele permanecia sentado no sofá, o celular apagado na mão, o eco da chuva lá fora como um tamborilar insistente em sua mente. A mensagem de Clara, com suas palavras provocadoras, ainda dançava em seus pensamentos, mas ele não havia respondido. Não podia. Ou talvez não quisesse admitir que queria. O peso do silêncio em casa era quebrado apenas pelo som distante da respiração. Lucas levantou-se, o corpo tenso, e caminhou até a janela. As luzes de Santa Teresa brilhavam através da cortina de água, e ele imaginou Clara no estúdio, talvez ainda limpando pincéis, o vestido manchado de tinta abraçando suas curvas. Ele fechou os olhos, tentando apagar a imagem, mas ela apenas se tornava mais nítida. Na semana seguinte, o estúdio de arte parecia diferente, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade nova. O sol havia dado lugar a nuvens pesadas, e a luz que entrava pela janela era suave, quase melancólica. Lucas chegou mais cedo, escolhendo um cavalete no canto, onde pudesse observar sem ser notado. Ele não queria admitir, mas cada aula agora era uma desculpa para estar perto de Clara. Ela entrou na sala minutos depois, como uma brisa que muda o rumo de tudo. Hoje, usava uma blusa de tecido leve, quase transparente sob a luz, que delineava a silhueta de seu corpo com uma precisão cruel. A saia, curta como sempre, parecia flutuar a cada passo, revelando a pele clara de suas coxas, que brilhavam. Seu cabelo estava preso num coque frouxo, com alguns fios soltos que roçavam a nuca, e seus olhos, quando encontraram os de Lucas, pareciam carregar uma promessa silenciosa. Hoje vamos trabalhar com emoções, Clara anunciou, sua voz envolvendo a sala como uma melodia. Quero que vocês pintem algo que sintam, não algo que vejam. Ela caminhou até um cavalete central. O traço que desenhou era ousado, quase agressivo, como se estivesse liberando algo preso dentro de si. Lucas a observava, hipnotizado pela forma como ela se movia, cada gesto uma mistura de controle e abandono. Ele pegou seu próprio pincel, mas suas mãos hesitavam. Como pintar o que sentia quando tudo o que sentia era um turbilhão que não podia nomear? Ana, como sempre, não perdia a chance de se destacar. Ela se posicionou perto de Lucas, a blusa justa marcando cada curva de seu corpo. Tá difícil, né, Lucas? Ela disse, inclinando-se sobre o cavalete dele, tão perto que o perfume doce dela invadiu seu espaço. Quer que eu te inspire? A voz era um sussurro provocador, e ela roçou o braço dele ao apontar para a tela. Lucas recuou ligeiramente, murmurando um "tô de boa", que soou mais fraco do que pretendia. Ana sorriu, os lábios vermelhos curvando-se num arco malicioso, e lançou um olhar rápido para Clara, que parecia alheia, mas Lucas notou a forma como os dedos dela apertaram o pincel com mais força. Clara circulava pela sala. Quando chegou ao de Lucas, o ar pareceu ficar mais denso. Ele havia traçado linhas escuras, quase caóticas, numa tentativa de expressar a confusão que o consumia. Clara se inclinou, o ombro roçando o dele, e estudou a tela com atenção. Isso é intenso, ela disse, a voz baixa, mas como se falasse isso para ele. Mas está preso. Você está com medo de soltar. Ela ergueu os olhos, e o olhar que trocaram foi como uma corrente elétrica. Antes que ele pudesse responder, ela pegou a mão dele, guiando o pincel. Tenta assim, ela murmurou, o hálito quente roçando a orelha dele. A blusa dela escorregou ligeiramente, revelando a curva suave de seu ombro, e Lucas sentiu o pulso acelerar. Solta, Lucas. Mostra quem você é. Ela se afastou, mas o toque permaneceu, uma queimadura invisível em sua pele. Fora do estúdio, a vida de Lucas começava a rachar. Sofia estava mais atenta, os olhos dela seguindo-o com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Uma noite, enquanto ele guardava os materiais de pintura, ela encontrou. Você tá levando isso a sério, né?
Ela perguntou, o tom casual, mas com uma ponta de algo mais. Lucas assentiu, forçando um sorriso. É só um hobby, Sofia. Me ajuda a desestressar. Ela não respondeu, mas guardou o pincel com um cuidado que parecia dizer mais do que palavras. No fundo, Lucas sabia que estava brincando com fogo, mas a chama de Clara era quente demais para resistir. Numa tarde de sábado, o estúdio estava mais vazio que o normal. A chuva havia voltado e muitos alunos cancelaram. Lucas, porém, estava lá e o coração bateu. Você está evoluindo, mas precisa de mais foco, ela disse, os olhos brilhando com algo que não era só interesse profissional. Que tal hoje à noite? Só nós dois, sem distrações. Lucas hesitou. A imagem de Sofia passando por sua mente, mas a tentação era mais forte. Tá bom, ele respondeu, a voz rouca. Clara sorriu, um sorriso que prometia mais do que uma aula de pintura. Quando a noite caiu, o estúdio parecia outro lugar. As luzes do teto estavam apagadas, e apenas algumas lâmpadas pequenas iluminavam o espaço. O aroma de tinta a óleo misturava-se ao cheiro de madeira úmida, e o som da chuva lá fora era um fundo constante. Clara já estava lá esperando por ele. Ela usava uma blusa branca tão fina que a luz revelava a silhueta de seu corpo, e uma saia que mal cobria as coxas. Seus cabelos estavam soltos, caindo em cachos que roçavam os ombros, e ela segurava uma taça de vinho tinto, o líquido brilhando como sangue sob a luz. Chegou na hora certa, ela disse, a voz suave, mas carregada de intenção. Ela apontou para uma garrafa na mesa. Lucas aceitou, sentindo o vinho descer quente pela garganta. Eles começaram a pintar, ou pelo menos tentaram. Clara se posicionou ao lado dele, tão perto que ele podia sentir o calor de seu corpo. Quero que você pinte algo que te assusta, ela disse, mergulhando um pincel em tinta preta. Algo que você não ousa admitir. Ela traçou uma linha na tela, um movimento lento, quase sensual. Lucas tentou acompanhar, mas seus olhos estavam fixos nela, na forma como a blusa se movia, revelando a curva de sua cintura. O vinho, o calor, o silêncio, tudo conspirava contra ele. Sem aviso, Clara se aproximou ainda mais, o ombro roçando o dele. Você tá tenso, ela murmurou, a voz como um segredo. Ela pegou a mão dele, guiando o pincel, mas o toque era diferente agora, mais íntimo. A blusa escorregou, revelando a pele macia de seu ombro, e Lucas sentiu o ar ficar rarefeito. Relaxa, ela sussurrou, o hálito quente contra a nuca dele. Antes que ele pudesse pensar, ela virou o rosto, os lábios a centímetros dos dele. O mundo parou. Então, como se puxados, foi um beijo faminto, cheio de urgência, como se ambos estivessem esperando por aquele momento desde o primeiro dia. As mãos de Lucas encontraram a cintura dela, os dedos sentindo a suavidade da pele sob a blusa fina. Eles tropeçaram até um sofá velho no canto do estúdio, o tecido áspero contra a pele. E ali, sob a luz fraca, cruzaram a linha que Lucas sabia que não deveria. O que aconteceu depois foi um borrão de calor e desejo. Eles se entregaram um ao outro, os corpos movendo. Não havia palavras, apenas o som da respiração entrecortada e o ranger do sofá. Quando tudo terminou, eles ficaram ali, ofegantes, a realidade voltando aos poucos. Clara se levantou, ajeitando a blusa com um sorriso que misturava satisfação e desafio. Você pintou bem hoje, ela disse, a voz leve, como se nada tivesse mudado. Mas para Lucas, tudo havia mudado. Ele deixou o estúdio com o coração pesado, a chuva agora apenas um chuvisco. Enquanto caminhava pelas ruas escuras, o sabor do vinho e o toque de Clara ainda grudado, a culpa era como uma faca, cortando fundo, mas o desejo por Clara era mais forte, um veneno doce que ele não sabia como expelir. Quando chegou em casa, Sofia dormia, a luz do abajur iluminando seu rosto tranquilo. Lucas ficou parado na porta do quarto, olhando para ela, o peso do que havia feito esmagando seu peito. Ele se virou, incapaz de encará-la, e foi para a sala, onde se sentou no escuro, o som da chuva um lembrete cruel de sua fraqueza.
O silêncio da sala parecia gritar enquanto Lucas permanecia sentado no escuro. O peso da traição como uma âncora. A chuva havia cessado, deixando apenas o eco ocasional de gotas caindo das calhas lá fora. Ele olhava para o vazio, a imagem de Sofia dormindo no quarto, misturando-se à lembrança do corpo de Clara contra o seu, o calor do momento no estúdio ainda queimando em sua pele. O celular, jogado no canto do sofá, permanecia mudo. Mas Lucas sabia que uma mensagem de Clara poderia chegar a qualquer instante, e isso o aterrorizava tanto quanto o atraía. Ele esfregou o rosto com as mãos, tentando apagar a culpa. A manhã seguinte trouxe uma luz pálida que invadia o apartamento, filtrada pelas cortinas finas. Sofia já estava na cozinha, o som de talheres batendo contra a louça preenchendo o espaço. Ela preparava o café, os movimentos precisos, quase mecânicos, mas havia algo diferente em seu rosto. Uma tensão nos lábios, um olhar que não se fixava em nada por muito tempo. Lucas entrou, murmurando um bom dia, que soou vazio. Dormiu mal? Ela perguntou, sem desviar os olhos da cafeteira. Ele hesitou, sentindo o peso da pergunta. Trabalho. Sofia assentiu, mas o silêncio que se seguiu era cortante, como se ela soubesse mais do que dizia. Lucas tomou o café em goles rápidos, o sabor amargo refletindo o nó em seu estômago. No estúdio de arte, a rotina continuava, mas agora carregada de uma intensidade que Lucas não podia ignorar. Ele evitava chegar cedo, esperando que o tumulto dos outros alunos diluísse a presença de Clara. Numa tarde abafada, com o ventilador do estúdio zumbindo inutilmente contra o calor, Clara apareceu com uma blusa leve de mangas soltas, o tecido quase translúcido revelando a linha suave de seu sutiã. A saia, de um tom coral que parecia brilhar contra sua pele, abraçava suas coxas, subindo ligeiramente quando ela se movia. Ela explicava como capturar a luz em retratos, mas Lucas mal ouvia, os olhos traçando a curva de seu pescoço, onde uma gota de suor escorria lentamente, como se desenhasse um caminho proibido. Ana, sempre atenta, ela havia intensificado seus esforços, como se sentisse que estava perdendo terreno para Clara. Durante uma pausa, ela se aproximou, a blusa justa marcando cada detalhe de seu corpo, o decote tão baixo que era impossível não notar. Lucas, você está sempre tão focado, disse, a voz carregada de um tom melífluo. Ela se inclinou para pegar um pincel que convenientemente caiu ao lado dele, a mão roçando sua perna por um segundo a mais do que o necessário. Quer tomar um café depois? Só para conversar. Lucas desviou. Ana sorriu, mas seus olhos lançaram um dardo na direção de Clara, que limpava um cavalete do outro lado da sala, aparentemente alheia. Clara, no entanto, não era tão indiferente quanto parecia. Durante a aula, ela se aproximou de Lucas, parando ao lado de seu cavalete. Ele estava tentando pintar um rosto, mas os traços saíam tortos, como se sua mente estivesse em outro lugar. Você está desenhando com o coração partido, ela disse, a voz baixa, quase um segredo. Ela se inclinou, o cabelo roçando o ombro dele, e pegou o pincel. Ela traçou uma linha suave, corrigindo o contorno, mas o gesto era mais do que técnico. Seus dedos roçaram os dele, e quando ela ergueu os olhos, havia um brilho ali, uma mistura de provocação e algo mais profundo. Você precisa se soltar, Lucas. Ela sussurrou, tão perto que ele sentiu o calor de sua respiração. Ele engoliu em seco, incapaz de responder, o coração disparado. Fora do estúdio, a desconfiança de Sofia crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Ela havia começado o cheiro de tinta que impregnava as roupas de Lucas, as mensagens que ele checava com pressa, o jeito como ele evitava seus olhos durante o jantar. Uma noite, enquanto ele tomava banho, ela pegou o celular dele, o coração batendo forte. Não encontrou mensagens óbvias, mas viu o nome Clara, numa notificação antiga, algo sobre gostei do seu traço. Sofia guardou o celular, o estômago revirando. Ela não queria confrontá-lo, ainda não, mas decidiu agir. Na manhã seguinte, ligou para uma amiga que conhecia. Só quero saber como é o ambiente, disse, tentando soar casual. A amiga prometeu conversar com Ana e Sofia desligou, sentindo uma mistura de alívio e medo. No estúdio, Lucas e Clara continuavam sua dança perigosa.
Eles não se encontravam mais apenas nas aulas. Uma tarde, após os outros alunos saírem, Lucas ficou para terminar uma tela. Clara sugeriu que tomassem um café num bistrô escondido numa ruela de Santa Teresa. O lugar era pequeno, com mesas de madeira e luzes. Sentados frente a frente, o café esfriando entre eles, Clara se inclinou, a blusa escorregando para revelar a curva de seu ombro. Você já pensou em largar tudo e viver só para o que te faz sentir vivo? Ela perguntou, os olhos fixos nos dele. Lucas riu nervoso. Isso é coisa de filme, Clara. Mas ela não sorriu. É coisa de quem sabe o que quer, ela disse, a voz firme, e tocou a mão dele sobre a mesa, os dedos quentes e decididos. Eles se encontravam em cafés, no estúdio depois do horário, ou até numa praça deserta onde as sombras dos coqueiros escondiam seus olhares. Cada toque, cada conversa, era uma corda que puxava Lucas mais fundo. Mas a culpa o seguia como uma sombra. Em casa, ele tentava compensar, ajudando Sofia com a louça ou sugerindo um filme, mas seus gestos eram mecânicos e ela percebia. Você tá estranho, ela disse uma noite enquanto dobrava roupas na sala. Lucas olhou para ela, o coração apertado. Só cansado, respondeu. Mas o olhar dela, a tensão explodiu numa noite de quinta-feira. Sofia, movida por um impulso que não podia mais ignorar, decidiu ir ao estúdio. Ela vestiu um vestido azul escuro que abraçava seu corpo, como se quisesse lembrar a si mesma de quem era. O estúdio estava silencioso, com apenas alguns alunos espalhados. Lucas estava lá, inclinado sobre sua tela. Clara, no centro da sala, explicava algo sobre contrastes, a blusa leve movendo-se com cada gesto, a pele brilhando sob a luz. Sofia entrou, os saltos ecoando no assoalho, e todos os olhares se voltaram para ela. Lucas levantou a cabeça, o pincel caindo de sua mão com um som seco. Lucas, Sofia disse, a voz fria, mas firme. Tô atrapalhando sua aula? Sofia, o que você tá fazendo aqui? Ela ignorou a pergunta, os olhos fixos nele antes de deslizarem para Clara, que havia parado, o pincel ainda na mão. Deve ser legal, né? Aprender a pintar com uma professora tão dedicada. A ironia na voz de Sofia era cortante. Clara ergueu uma sobrancelha, mas manteve o tom calmo. Se tem algum problema, é melhor conversar com seu marido. Eu só ensino arte. A resposta era polida, mas havia um desafio nos olhos dela, um brilho que fez Sofia cerrar os punhos. Lucas tentou intervir, a voz trêmula. Sofia. Mas ela o cortou, o olhar cheio de dor e raiva. Entendendo errado, você acha que eu sou idiota? Ana, que observava tudo de seu cavalete, deixou escapar um sorriso discreto, satisfeita com o caos. Sofia deu um passo à frente, a voz baixando, mas cheia de veneno. Quero saber, Lucas, o que você está aprendendo aqui que te deixa tão distraído em casa? Antes que ele pudesse responder, ela virou-se, os saltos ecoando enquanto saía, deixando um silêncio pesado no estúdio. Lucas ficou paralisado, o coração disparado, os olhos. Clara se aproximou, a voz suave. Ela vai superar. Às vezes, as pessoas só precisam de tempo. Mas Lucas não respondeu. Ele pegou sua mochila, o pincel ainda no chão, e saiu do estúdio sem olhar para trás, o peso da verdade esmagando-o enquanto caminhava sob o céu carregado de nuvens. As nuvens pesadas pairavam sobre Santa Teresa, tingindo o céu de um cinza opressivo que parecia refletir o tumulto no peito de Lucas. Ele caminhava pelas ruas estreitas, a mochila pesando nos ombros, cada passo o olhar dela, cheio de dor e desconfiança, cortava mais fundo do que qualquer palavra. Ele queria correr atrás dela, explicar, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se o peso do que havia feito com Clara o ancorasse ao erro. O ar úmido trazia o cheiro de asfalto molhado, e Lucas respirava com dificuldade, a culpa e o desejo travando uma batalha silenciosa dentro dele. Ele parou sob um poste de luz, o brilho amarelado iluminando seu rosto tenso, e olhou para o celular. Nenhuma mensagem de Sofia. Apenas o vazio, em casa, o apartamento estava mergulhado num silêncio que parecia vivo, pulsando com a ausência de Sofia. Ela não estava lá quando Lucas chegou. E a nota na geladeira? Fui encontrar uma amiga, volto tarde. Era como um soco.
Ele jogou a mochila no canto da sala e afundou no sofá, o mesmo onde tantas vezes tentara se convencer de que tudo ficaria bem. O cheiro de café frio pairava no ar, misturado ao aroma das roupas limpas que Sofia havia dobrado antes de sair. Lucas fechou os olhos, mas as imagens vinham em ondas. O confronto no estúdio, a voz fria de Sofia. Ele queria apagar tudo, mas Clara era como uma mancha de tinta que não saía, impregnada em cada canto de sua mente. Os dias seguintes foram um borrão de rotina forçada. Lucas evitava o estúdio, ignorando as mensagens de Clara, que chegavam com uma regularidade insistente. Sentiu minha falta na aula, dizia uma. Você tá bem? Aparece. Ele lia, mas não respondia, o dedo pairando sobre a tela antes de apagar cada notificação. No trabalho, ele se afogava em números, as planilhas uma distração frágil contra o caos interno. Sofia, ela ainda cozinhava, ainda dormia ao lado dele, mas seus olhos não o encontravam mais. As conversas eram curtas, práticas, como se fossem colegas dividindo o mesmo espaço. Precisa de algo do mercado? Ela perguntava. E Lucas murmurava um não que parecia ecoar no vazio entre eles. Mas Clara não era fácil de esquecer. Uma tarde, enquanto Lucas caminhava para casa após um dia exaustivo, o céu começou a despejar uma chuva fina, do tipo que molha sem pressa, mas encharca a alma. Ele se abrigou sob a marquise de um café. Como se o destino estivesse zombando, ela apareceu. Clara surgiu do outro lado da rua, o guarda-chuva vermelho contrastando com o cinza do dia, a silhueta inconfundível mesmo à distância. Ela o viu, hesitou e atravessou a rua, os saltos chapinhando nas poças. Lucas, disse a voz suave, mas com uma ponta de preocupação. Você sumiu. Ele olhou para ela, o coração disparando. Clara estava diferente, menos segura, os cabelos úmidos colando-se ao rosto, a blusa leve grudada ao corpo, delineando cada. Tô precisando de um tempo, ele disse, a voz rouca. Clara inclinou a cabeça, os olhos castanhos estudando-o, como se procurassem algo escondido. Tempo de quê? De mim? Ou de você mesmo? A pergunta era afiada, mas o tom era quase gentil. Ela se aproximou, o guarda-chuva cobrindo os dois, e o perfume dela, um toque de jasmim misturado à chuva, envolveu-o. Você não pode fugir do que sente, Lucas. Ela sussurrou, a mão roçando a dele, quente apesar da umidade. E antes que pudesse pensar, eles estavam dentro do café, sentados numa mesa escondida nos fundos, onde as luzes eram fracas e o som da chuva abafava o mundo. Clara pediu um vinho, ele um café, mas nenhum dos dois tocou as bebidas. Você tá com medo, ela disse, inclinando-se sobre a mesa, a blusa escorregando para revelar a pele macia de seu ombro. Mas medo não apaga o que a gente viveu. Lucas olhou para ela, a mente em guerra. Ele viu Sofia, o apartamento silencioso, mas também viu Clara, sem dizer uma palavra. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo desesperado, como se pudesse apagar a culpa ou torná-la suportável. As mãos dela encontraram seu rosto, os dedos quentes contra a pele fria, e por um momento, o mundo se resumiu àquele canto escuro do café. Eles não foram além, não ali. A chuva parou, e Lucas se levantou, o coração pesado. Isso não pode continuar, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Clara apenas sorriu, um sorriso triste, mas sem rendição. Você sabe onde me encontrar, ela respondeu. E saiu. Lucas voltou para casa, o sabor do beijo ainda nos lábios. A culpa ata agora uma corrente que o prendia a cada passo. Sofia estava em casa quando ele chegou, sentada na sala, um livro aberto no colo, mas os olhos fixos na parede. Chegou tarde de novo, ela disse sem emoção. Lucas murmurou algo sobre o trânsito, mas o olhar dela o fez parar. Você tá mentindo, Lucas. Eu sei. Ele congelou, o estômago revirando. Não é o que você pensa, tentou, mas as palavras soaram frágeis, falsas. Sofia fechou o livro com um estalo. Não me faça. Ela se levantou e foi para o quarto, a porta fechando com um clique que ecoou como um veredicto. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ele ficou na sala, olhando para o teto,
a mente girando entre Clara e Sofia. Clara era uma chama, intensa, mas fugaz. Sofia era o chão firme, o lar que ele quase destruíra. Ele pegou o celular, abriu as mensagens de Clara e com os dedos trêmulos escreveu: "Não posso mais. Acabou." Enviou, bloqueou o número e apagou o histórico. Cada toque na tela como um corte. Ele respirou fundo. Não era o fim. Ele sabia, mas era um começo. Nos dias seguintes, Lucas tentou reconstruir o que havia quebrado. Ele começou a chegar em casa mais cedo, ajudando Sofia com o jantar, sugerindo passeios que eles não faziam há anos. Uma noite, levou-a para caminhar na orla de Copacabana, onde o mar brilhava sob a lua. Eles pararam num quiosque, e Lucas segurou a mão dela, sentindo a familiaridade de seus dedos. "Quero consertar as coisas", ele disse, a voz baixa, mas firme. Sofia olhou para ele, os olhos ainda carregados de dúvida. "Você precisa." Ele assentiu, sabendo que o caminho seria longo. Sofia, aos poucos, respondia. Ela ria mais, contava histórias do trabalho, mas havia uma reserva em seus gestos, como se ainda esperasse uma prova. Lucas se agarrava a isso, determinado a não falhar. Ele não voltou ao estúdio. Deixou os pincéis guardados, a tela inacabada coberta por um pano no canto da sala. Mas Clara ainda aparecia em seus sonhos, o sorriso provocador, o toque quente, e ele acordava com o coração acelerado, a culpa voltando como uma onda. Uma manhã, enquanto Sofia tomava café, "Você parou com as aulas de pintura?" disse, o tom neutro, mas os olhos atentos. Lucas hesitou, sentindo o peso da verdade. "Achei que era melhor focar em outras coisas", respondeu, segurando o olhar dela. Sofia assentiu, e pela primeira vez em semanas, havia um traço de alívio em seu rosto. Eles terminaram o café em silêncio, mas era um silêncio diferente, menos pesado, como se algo começasse a se reconstruir. Lucas sabia que o passado não desapareceria tão fácil. Mateus, que havia se afastado desde o confronto no bar, mandou uma mensagem. Lucas sorriu, guardou o celular e olhou para Sofia, que arrumava a bolsa para o trabalho. Ele se levantou, abraçou-a por trás, sentindo o calor de seu corpo e sussurrou: "Te amo." Ela virou o rosto, surpresa, e sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Também te amo", respondeu, e saiu, deixando Lucas com uma esperança frágil, mas crescente. Naquela noite, ele pegou a tela inacabada do canto da sala. A poeira ela virou contra a parede como se pudesse esconder o passado, e sentou-se no sofá, o coração mais leve, mas ainda carregado pela sombra do que quase perdeu. A chuva voltou a cair lá fora, um murmúrio suave que parecia prometer um novo começo. O murmúrio da chuva lá fora parecia embalar o apartamento em um ritmo suave, como se a cidade de Rio de Janeiro estivesse sussurrando promessas de renovação. Lucas estava sentado no sofá, a tela inacabada agora virada contra a parede. Um símbolo silencioso. O peso da culpa ainda o acompanhava, mas havia uma leveza nova em seu peito. Uma faísca de esperança que crescia a cada dia que ele escolhia Sofia. Ele olhou para a foto de casamento na estante, onde os dois sorriam sob o sol de Copacabana, e sentiu um aperto no coração. Não de arrependimento, mas de gratidão por ainda ter a chance de consertar o que quase destruíra. O som de chaves na porta o tirou de seus pensamentos e Sofia entrou, sacudindo um guarda-chuva molhado, o rosto iluminado por um sorriso cansado, mas genuíno. "Tá chovendo de novo." Lucas se levantou, pegando o guarda-chuva dela, e por um instante, seus dedos se tocaram. Um gesto simples, que carregava mais peso do que antes. Os meses que se seguiram foram um exercício de reconstrução. Lucas e Sofia não voltaram aos dias de paixão avassaladora da juventude, mas encontraram algo diferente, mais profundo. Eles criaram novos hábitos: cozinhar juntos aos domingos, assistir a filmes antigos abraçados no sofá, ou simplesmente caminhar pelas ruas de Santa Teresa, apontando os detalhes coloridos dos sobrados antigos. Sofia, seus olhos, antes carregados de dúvida, agora o encontravam com uma ternura cautelosa, como se testassem o terreno antes de se entregar por completo. Lucas se esforçava para merecer isso. Ele contava histórias bobas do trabalho,
fazia questão de ouvir as dela, e em cada gesto pequeno, como deixar um bilhete na geladeira ou segurar a mão dela sem motivo, ele tentava pintar uma nova tela para o futuro deles. A arte, porém, não desapareceu completamente de sua vida. Lucas começou a desenhar novamente, mas agora em casa, usando um caderno. Ele esboçava cenas do cotidiano. Sofia cortando tomates na cozinha, a curva de seu sorriso quando lia um livro, ou o jeito como a luz da manhã caía sobre o rosto dela enquanto tomava café. Esses desenhos eram seu jeito de se reconectar, de ver beleza no que antes parecia trivial. Sofia, ao descobrir os esboços, riu, meio sem jeito. Você me faz parecer mais bonita do que sou, brincou, folheando o caderno. Lucas sorriu, tocando a mão dela. Você é mais. Ela corou, e pela primeira vez em muito tempo, eles riram juntos, o som enchendo o apartamento como uma música esquecida. Mateus também voltou a fazer parte da vida de Lucas. Eles se encontraram num bar em Botafogo, onde o amigo, com sua franqueza habitual, bateu o copo de cerveja na mesa e disse: Você tá fazendo a coisa certa, cara. Mas não esquece, confiança é frágil. Lucas assentiu, o peso das palavras de Mateus servindo. Eles brindaram, e pela primeira vez em meses, Lucas sentiu que estava no caminho certo, não apenas com Sofia, mas consigo mesmo. Um ano após o confronto no estúdio, Lucas e Sofia decidiram fazer algo diferente. Era um sábado à tarde, e o céu de Rio estava limpo, com um azul tão vibrante que parecia pintado à mão. Eles pegaram um táxi até o centro da cidade, onde uma exposição de arte contemporânea havia acabado de abrir. Sofia sugeriu a visita, meio como uma brincadeira. Você não vai querer pintar nada lá, né? Ela disse rindo, enquanto entravam no espaço amplo, com paredes brancas e luzes suaves destacando as telas. Lucas segurou a mão dela, apertando-a com firmeza. Só quero curtir com você, respondeu. E o sorriso dela, aberto e confiante, foi a melhor resposta. O salão da exposição estava cheio, mas não barulhento. O cheiro de tinta fresca pairava no ar, misturado ao murmúrio de vozes admirando as obras. Lucas e Sofia caminhavam lado a lado, comentando as telas. Algumas abstratas, outras figuras. Ele sentia-se à vontade, como se a arte agora fosse apenas uma parte de sua vida, não uma fuga. Enquanto discutiam um quadro que retratava o mar revolto de Ipanema, Lucas sentiu um arrepio na nuca, como se o ar tivesse mudado. Ele virou a cabeça e a viu. Clara. Ela estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de pessoas, um copo de vinho tinto na mão. Usava um vestido longo de um verde suave, o tecido fluido abraçando seu corpo. O cabelo castanho caía em ondas soltas, e quando ela riu, o som ecoou como um eco distante na memória de Lucas. Por um instante, o mundo desacelerou. Ele viu o brilho dos olhos dela, o mesmo que o havia puxado para um abismo um ano antes, e sentiu o coração dar um salto. Mas não era desejo, não mais. Era algo mais complexo, uma mistura de nostalgia e alívio por estar onde estava agora. Clara virou o rosto e seus olhos encontraram os dele. Por um segundo, o passado voltou como uma onda. O estúdio, mas então ela sorriu. Um sorriso leve, quase formal, e acenou com a cabeça, um gesto que dizia mais sobre aceitação do que saudade. Lucas retribuiu o aceno, um movimento rápido, quase instintivo, e apertou a mão de Sofia com mais força. Que tal aquele quadro ali? Ele disse, apontando para uma tela cheia de cores vibrantes, puxando Sofia para o outro lado do salão. Ela riu, alheia ao encontro silencioso, e seguiu com ele. Eles continuaram a explorar a exposição, as mãos entrelaçadas, os comentários fluindo com uma naturalidade que Lucas havia esquecido que era possível. Clara ficou para trás, uma figura que se dissolvia na multidão, uma lembrança que não tinha mais poder sobre ele. Ele olhou para Sofia, a luz refletindo em seus olhos, enquanto ela falava animadamente sobre uma pintura, e sentiu uma certeza que não sentia há muito tempo. Ela era seu lar, não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha que ele fazia todos os dias. Quando saíram da exposição, o céu de Rio havia se tornado um tapete de estrelas, mas nuvens finas começavam a se formar, prometendo chuva. Eles caminharam até a calçada,
E como se o destino quisesse brincar, gotas começaram a cair, leves, mas insistentes. Lucas riu, puxando Sofia para a marquise de um café próximo. Sempre acaba em chuva, né? Ela disse, sacudindo o cabelo molhado, os olhos brilhando com uma alegria simples. Lucas a abraçou, sentindo o calor dela contra o peito, e sussurrou. Sofia olhou para ele, surpresa, e então sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Eles ficaram ali sob a marquise, o som da chuva misturando-se às risadas, como se o mundo por um momento pertencesse só aos dois. A vida continuou, não como uma tela perfeita, mas como um esboço em progresso, cheio de linhas tortas, mas também de cores que eles escolhiam juntos. Lucas sabia que Clara seria sempre uma sombra no canto de sua memória. Sofia era o presente, o futuro, a certeza de que o amor verdadeiro não precisava de chamas para queimar. Bastava ser constante, como a chuva que sempre voltava a rio, molhando tudo, mas também trazendo vida. E assim, sob o céu que se abria em gotas, Lucas segurou Sofia mais perto, sabendo que havia encontrado sua verdadeira obra-prima, uma vida construída com paciência, perdão e amor. Ele não precisava de pincéis para pintar isso, bastava viver.